As crianças de hoje em dia não sabem como tem tudo fácil. Esse é um sentimento popular americano comum entre pessoas de gerações passadas, que remonta a séculos na história dos Estados Unidos. Na maioria das vezes, isso é verdade. A vida para qualquer ser humano na Terra, seja uma criança, um adulto ou um idoso, é drasticamente mais fácil agora do que jamais foi antes. Claro, toda a era da existência humana tem suas condições que afetam a qualidade de vida como um todo. Um desses detalhes é a terra em que alguém reside, e dependendo do período da história em que essa pessoa se encontra, isso pode fazer toda a diferença para sua sobrevivência e longevidade. A fronteira oeste é um desses lugares, abrigando um modo de vida completamente diferente no século XIX, tanto para os nativos americanos que já habitavam as planícies, quanto para os colonos brancos que migravam para o oeste em busca de uma nova vida. Para entender melhor como exatamente as crianças viviam durante a era mais fascinante da história americana, aqui está uma análise mais profunda de como alguém sobreviveria ao Velho Oeste sendo apenas uma criança. Antes mesmo de dar o primeiro passo para tentar sobreviver à vida no Velho Oeste, era preciso, antes de tudo, sobreviver ao parto e aos primeiros meses de vida. Embora os bebês, obviamente, não tenham controle sobre sua sobrevivência e as circunstâncias em que nascem, a realidade da época impunha uma criação incrivelmente difícil para os recém-nascidos nos dias, semanas e meses após o nascimento. Primeiramente, não existiam hospitais ou instalações modernas nas paisagens do Oeste. A fronteira era um território subdesenvolvido e selvagem. A maioria das cidades tinha poucas construções, como armazém geral, agência dos correios e um salão ou hotel, se já fossem antigas. O que as cidades não tinham eram consultórios médicos, e muitas vezes nem sequer médico algum. Profissionais de saúde eram raros, principalmente no início da expansão para o oeste. Às vezes, médicos levavam dias ou meses para chegar a cidades isoladas ou propriedades distantes. Antes da era de ouro do Pony Express, da expansão da ferrovia ou da instalação do serviço de telégrafo, esses prazos eram ainda maiores. Assim, as gestantes eram deixadas à própria sorte. De vez em quando, uma gestante conhecia alguém que já tinha experiência em dar à luz ou em ajudar outras mães no parto. Essas mulheres, que se autodenominavam parteiras, então acompanhavam a gestante em sua casa e faziam tudo o que podiam para garantir a segurança não só da mulher, mas também da criança. Se o bebê fosse saudável, estivesse bem posicionado no útero e não precisasse de cirurgias ou outros procedimentos ao nascer, suas chances de sobrevivência já eram superiores à maioria. Se o bebê nascesse de cabeça para baixo, de lado ou em uma posição completamente errada, seu destino já estava selado, por mais horrível que isso seja de ouvir. Mesmo após o nascimento de um bebê saudável, a família ainda enfrentava riscos. Muitos lugares na fronteira eram marcados por condições insalubres de parto, especialmente se o nascimento acontecesse na trilha ou em uma caravana de carroças. A trilha do Oregon e outras rotas eram marcadas pela escassez de fontes de água contaminadas por bactérias e agentes causadores de doenças. Sem água limpa, surgiam várias doenças e condições às quais os bebês estavam sujeitos. Com sistemas imunológicos frágeis, eles praticamente não tinham chance alguma. Antes das doenças infecciosas dizimarem tribos nativo-americanas, mulheres indígenas tinham vida um pouco mais fácil no parto. Muitas tribos consideravam a gravidez e o parto um processo sagrado, e dependendo da comunidade, todos no acampamento se reuniam para fazer parte desse momento. Tipes, ou outras estruturas artesanais, chamadas alojamentos femininos, eram erguidas para abrigar mulheres menstruadas e gestantes. Na hora do parto, uma curandeira ou grupo de mulheres da comunidade acompanhava a mãe no alojamento. Juntas,
elas faziam uma cerimônia de parto com cantos e orações para garantir a saúde da mãe e do bebê durante o processo. O bebê nascia em uma espécie de vala, cavada no chão do alojamento, e ao nascer era enrolado em um tecido trançado. Nas tribos das planícies, como os Lakota Sioux, o cordão umbilical do bebê era cortado e guardado em uma bolsa perto do berço artesanal. Uma bolsa de engodo também servia para enganar espíritos malignos. Quando o bebê já andava e usava roupas, a bolsa verdadeira era colocada em suas vestes como proteção contra futuras trevas. Independentemente de acreditar ou não nas superstições ou espiritualidade deles, algo era feito para proteger as crianças, já que, como verá, nem sempre era fácil ser criança na fronteira. Afinal, o milagre de um parto bem-sucedido era temporário. Diferente do movimento juvenil americano moderno, a infância não era apenas diversão. Na verdade, assim que uma criança atingia a idade em que conseguia andar firme e com equilíbrio, ela era colocada para trabalhar pelos chefes da casa. Essas tarefas não eram simplesmente arrumar a cama, pôr a mesa ou limpar a bagunça do dia. As crianças da fronteira enfrentavam tarefas que as de hoje achariam exaustivas e reclamariam. Porém, os jovens da fronteira não ousavam testar a paciência dos pais com resmungos e raramente expressavam seu desagrado. Em vez disso, eles começavam a trabalhar assim que o sol nascia e o galo cantava. As tarefas populares para as crianças na fazenda incluíam ordenhar as vacas leiteiras e outros animais de produção, cuidar do mato no jardim e coletar gravetos para a lareira. Crianças entrando na adolescência podiam receber tarefas mais difíceis, como laçar bezerros, ajudar em construções e assumir responsabilidades maiores no trabalho agrícola. Frequentemente, as crianças tinham mais responsabilidades na ausência do pai. Durante guerras, muitos homens deixavam suas propriedades para lutar, seja na Guerra Civil Americana, na Guerra Mexicano-Americana ou em conflitos menores. Quando o dever chamava esses homens, todos precisavam ajudar, tanto mulheres quanto crianças. Os papéis de gênero eram ignorados, pois esperava-se que as meninas fizessem qualquer tarefa, mesmo as normalmente masculinas. Os meninos também podiam fazer o mesmo. Se a mãe assumisse as tarefas mais pesadas no campo ou com o gado, eles poderiam ser obrigados a lavar roupa, preparar as refeições e cuidar dos bebês, caso os irmãos não tivessem idade suficiente. Vale ressaltar que a vida de uma criança no Velho Oeste não era só trabalho e nada de diversão. As crianças tinham tempo para soltar a imaginação e brincar, especialmente se a família tivesse vários irmãos. A hora da brincadeira costumava ter brinquedos improvisados, com as crianças usando sobras ou objetos aleatórios da propriedade para se divertir. Brinquedos, na interpretação moderna, costumavam ser caros e difíceis de obter. Em vez de brinquedos coloridos ou bonecas bem feitas, as crianças se divertiam com talheres velhos, rodas gastas, bonecos de palha e lençóis rasgados para montar cabanas. Isso, se não estivessem exaustas após um dia de trabalho e discussões. Brigas internas são comuns em qualquer família, não importa se é numa fazenda na fronteira, num acampamento indígena ou numa sala aconchegante na Nova York de 2023. Para muitas crianças, isso era comum em longas viagens, pois a vida na fronteira gerava um estilo de vida nômade em todos os lugares. Mesmo após completar a difícil jornada pela trilha do Oregon ou rotas similares, as famílias não tinham garantia de que a primeira propriedade seria a definitiva. Poços e recursos hídricos podiam ser menos profundos que o esperado, e sem água, uma propriedade não sobrevivia. Outro obstáculo para fincar raízes era a própria terra. Uma plantação podia durar só 1 ou 2 safras, obrigando as famílias a procurar terra fértil em outro lugar. Se grupos hostis se instalassem na região, isso também poderia convencer uma família a pegar suas coisas e partir.
As grandes planícies também são conhecidas pelo clima severo e pelas temporadas de tempestades. Se um tornado ou ventos fortes atingissem uma propriedade, as crianças poderiam ter que enfrentar outra mudança difícil para um lugar mais seguro e estável. Essas expedições frequentes e árduas também não eram para qualquer um, e colocavam um enorme peso mental sobre as crianças, que não tinham escolha a não ser acompanhar. Algumas crianças esperavam ansiosas pela vida como uma aventura, achando emoção no inesperado. Outros, porém, não eram tão otimistas e eram tomados pela ansiedade. É difícil compreender ou medir suas experiências sob uma perspectiva moderna. Mas imagine que você é um menino ou menina de 7 anos que é forçado a encarar a própria mortalidade. Encarando de frente a realidade de que o ambiente selvagem pelo qual você está passando pode ser justamente aquilo que salta da escuridão e causa dor à sua família. Talvez as crianças não pensassem tão profundamente, mas são mais espertas do que acreditamos. Além disso, embora a imaginação faça bem à criança, também tem seu lado ruim. Imagine uma criança, filha única, cruzando uma planície deserta, acompanhada apenas de uma mula ou vaca leiteira. Seus pais caminham ao lado deles enquanto uma tempestade se forma acima. À distância, podem-se ouvir os cantos de um grupo Lakota Sioux. Eles são amigáveis? Eles são inimigos? Se as rodas da carroça quebrarem ou nosso avanço for interrompido, alguém nos ajudará? Será que Deus nos abandonou? Estilos de vida nômades eram ainda mais comuns entre nativos americanos, principalmente nas tribos das planícies como Cheyenne, Sioux e Osage. As mudanças tribais dependiam da disponibilidade de caça, sobretudo de búfalos, e da colheita das plantações. Relações intertribais eram essenciais para indígenas, e ao mudar, um grupo podia levar outros dependentes de seu comércio e recursos a migrar também. As tribos também migravam após serem expulsas por rivais, pois as terras ancestrais mudavam de mãos entre as muitas nações que viviam na fronteira por gerações. Crianças indígenas e brancas tinham deveres e responsabilidades parecidos. Elas eram encarregadas de ajudar a tribo como um todo em suas mudanças. Os meninos mais velhos participavam de jornadas espirituais ao chegar à idade adulta e deviam ajudar nas caçadas ao búfalo e expedições de guerra. Na maioria das vezes, a educação formal não fazia parte da cultura indígena, diferente das crianças dos pioneiros. Ainda assim, o Velho Oeste não era um paraíso para a educação formal. As escolas na fronteira eram projetos comunitários, onde membros de cidades ou pequenos assentamentos se uniam para construir essas escolas de um só cômodo e também conservá-las. Em climas frios, fora do sudoeste americano, os invernos eram rigorosos demais para haver escolas sem fogão a lenha. Se os alunos estivessem com muito frio, toda a infraestrutura poderia ser desperdiçada. Em várias cidades da fronteira, as crianças geralmente tinham o mesmo professor por quase toda a educação. As professoras geralmente cuidavam de várias séries ao mesmo tempo, ensinando todas as matérias. Seja aritmética, literatura ou língua, uma abordagem única precisava servir para todos. Porém, isso não valia para todos os alunos. Apesar do avanço da fronteira e da assimilação de pessoas não brancas à sociedade dos Estados Unidos, crianças não brancas não tinham as mesmas oportunidades educacionais. Crianças indígenas americanas eram mandadas para internatos nas reservas impostas pelo governo, onde eram obrigadas a abandonar sua cultura e seguir normas cristãs. Perto da costa do Pacífico, filhos de imigrantes chineses enfrentavam dificuldades parecidas. Muitas comunidades de imigrantes se uniram para criar sistemas acadêmicos próprios, enviando as crianças para escolas construídas e financiadas pelos moradores, em vez de ficarem sem educação. E claro, antes das leis de segregação, crianças negras que se mudaram para o Oeste, tanto antes quanto depois da Guerra Civil, não podiam estudar junto com crianças brancas, dependendo das leis locais.
Grandes cidades fronteiriças tinham escolas separadas para alunos brancos ou negros. Porém, era comum escolas para negros serem negligenciadas pelo baixo número de matrículas. Considerando tudo isso, é justo afirmar que os tempos atuais são muito mais gentis com nossas crianças do que o Velho Oeste foi. No entanto, você poderia dizer isso sobre praticamente qualquer faixa etária. Com o passar do tempo, vieram avanços na tecnologia, na educação e na compreensão sobre aceitação. É fascinante olhar para trás e se maravilhar com como as crianças conseguiam sobreviver em terrenos tão difíceis e acidentados. Mas, por outro lado, elas realmente não tinham escolha. E de todo modo, a perseverança deles é o que torna a vida mais fácil que levamos hoje ainda mais valiosa. Sim, até mesmo para as crianças, que realmente não sabem o quanto têm sorte.